Boa noite, bem-vindos a mais uma live 30 minutos com a Redarte. Bom, sou Mérico Marques, sou essa colaboradora da Redarte. Estou esperando aqui, ver se as pessoas vão entrar. Minha convidada também, cadê ela? Bom, gente, enquanto isso, eu vou falar da live passada, que infelizmente eu tive que interromper, né? A conversa estava muito boa com a Eliane Vieira, né? Mas infelizmente por conta da minha internet, né? Não foi possível prosseguir. Então, quem quiser assistir a parte 2, sugiro aqui, né? Se quer assistir a parte 2, porque realmente ficou a desejar, né? A live dela. Vamos ver se ela entra, a nossa convidada. Alô? Alô? Aguardando, Cecília, estou aguardando você. Bom, sim, Tiago Bosco, você é filho da Cecília? Você tá? Posso começar? Só me dá um sim aí para sinalizar, por favor. Alô? Boa noite. Vamos entrando, a Cecília entrou. Bom, gente, então, vamos lá. Hoje a nossa convidada é Maria Cecília Bosco, que trabalhou na biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil. Ela vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional, contando sobre a sua experiência com a informação em arte e sua participação junto à Redarte, que completa nesse ano de 2025 30 anos de existência. Uau! Então, vamos chamar a nossa convidada, né? Vamos lá, Cecília. Vou te mandar o convite. Aí, Cecília. Espera aí, não estou aparecendo aqui. Não estou aparecendo. Peraí, só se eu fizer. Não está. Agora estou. Estou aparecendo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda aqui no Instagram da Redarte, que Obrigada. Você conhece tanto. Muito obrigada. Então, Cecília, vamos iniciar então você falando um pouco de você também, né? Quando que você começou lá no Centro Cultural do Brasil e contar um pouco sobre a biblioteca do CCBB, né? Para a gente, para as pessoas que ainda não conhecem essa belíssima biblioteca, tá? Tá ótimo. Tá ótimo, Mary. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Meu som tá bom? Minha voz tá entendendo bem o que eu estou falando? Tá. Fiquei muito feliz de ter sido convidada, de ter sido lembrada, né, para poder participar desse bate-papo aqui com vocês. A minha trajetória na biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil começou em 1990. Eu fui para lá para ficar 6 meses e fiquei 26 anos à frente lá da biblioteca, trabalhando lá na biblioteca. É lógico que quando eu cheguei lá, nós éramos um grupo bem grande de bibliotecárias. O Centro Cultural tinha sido inaugurado em 1989, porque a biblioteca já existia, era uma biblioteca do Banco do Brasil, e ela já existia desde 1931. Era uma biblioteca voltada para a área bancária. Ela tinha os assuntos eram muito voltados para a área de economia, direito, administração, tinha alguma coisa de arte e literatura também. Mas quando ela foi absorvida pelo Centro Cultural,
todo esse acervo foi lá para o prédio que hoje eu acho que a maioria do pessoal conhece, na rua 1º de Março 66, que é o prédio do Centro Cultural Banco do Brasil. Então, como eu fui para lá em 1990, em meados dos anos 90, 93, 94, chegou à conclusão o grupo, né, que comandava toda a coordenação do Centro Cultural, que cuidava da biblioteca, que a biblioteca teria que se especializar, tinha que ter uma especialização na área de arte, para dar um suporte maior ao Centro Cultural. Nada mais justo, porque tudo acontecia lá, as exposições, o cinema, o teatro, enfim. E a biblioteca, eu gosto muito de contar essa história, eu não posso esquecer de contar que eu contava para quem visitava a biblioteca. O prédio tem uma rotunda maravilhosa, né? Muito bonita, aquela rotunda linda. E tudo que acontece abaixo da rotunda são praticamente eventos temporários, que é uma peça de teatro que fica em cartaz durante um período, uma exposição que tem começo e fim, a dança. E a biblioteca, ela fica acima da rotunda. Olha que loucura isso lá no Centro Cultural. Ela fica no 5º andar, acima da rotunda. E como ela fica acima da rotunda, ela distribui conhecimento para todas as áreas que circundam lá no Centro Cultural. Então, eu gostava de fazer um pouco essa brincadeira da rotunda, porque todo mundo que chega lá, ai, que lindo! E, por incrível que pareça, uma coisa que me entristece ainda um pouco, apesar de não estar mais trabalhando lá, as pessoas vão ao Centro Cultural e não sabem que tem uma biblioteca no 5º andar. É impressionante. Eu sei. É impressionante. Eu sei. Há pouco tempo eu estava numa recepção. É incrível isso, né? A pessoa vai num lugar lindo e não fuça que tem uma biblioteca. E é uma biblioteca grandiosa, tem um acervo maravilhoso, e tem uma sala de infanto-juvenil maravilhosa, enfim. E voltando à questão do acervo de arte, quando ela começou a ser especializada de arte, foi quando eu comecei a me envolver mais com esse assunto de artes. Porque o acervo sempre foi muito bem, a pessoa que cuidava da aquisição, na época a gente tinha muito din-din, então era assim, a verba para comprar era invejável, era uma verba muito boa. Então, muitos catálogos também, Mary, você deve lembrar disso, eram produzidos naquela época. Não é como hoje você tem exposição que não tem mais catálogo. Até lá no CCBB, passa a exposição e não fica registrado o catálogo. Mas naqueles anos, no final de 90, por ali, tudo que tinha catálogo produzido. E a bibliotecária fazia aquisição, assim, comprava livros importados, os livros de arte, normalmente, você sabe disso, que você também trabalha na Belas Artes, são caros, normalmente são bem caros. Então, a gente poder ter esse acervo e disponibilizar para o público em geral. A biblioteca nunca foi uma biblioteca fechada, ela sempre foi uma biblioteca aberta para o público, qualquer pessoa podia consultar o acervo. Os empréstimos eram para os funcionários do Banco do Brasil, mas nós tínhamos o intercâmbio entre bibliotecas. Então, qualquer aluno, qualquer pessoa, através de outra biblioteca, poderia pegar um livro emprestado lá. Isso foi assim, achava muito democrático, né, a biblioteca, nesse sentido. Eu posso continuar falando ou você vai me interrompendo? Como é que você vai fazer? Não, por enquanto você está falando aqui que começou na década de 90, né? Tá. E sobre o acervo. Vai falando sobre o acervo, quero conhecer mais e as pessoas aqui estão ouvindo também, com certeza. Tá. Então, foi ali que eu comecei mesmo a me envolver com esse acervo de arte. E por conta disso, o que aconteceu? Entrando já até na área da Redarte, a biblioteca sempre fez parte da rede. Porque a rede foi criada em 1995 e a biblioteca foi para lá em 1989. Então, quando surgiu a Redarte, a gerente na época fez muita questão da gente participar do grupo. Eu não participava ainda, eram outras bibliotecárias, mas era o mesmo sistema, era reunião mensal,
e elas frequentavam e passavam para a gente nas nossas reuniões semanais o que acontecia na Redarte. E pegando o gancho que eu estava começando a me envolver com o assunto das artes, lá para os final dos anos 90, início dos anos 2000, eu comecei a frequentar as reuniões da Redarte. E era mais ou menos sempre eu que ia. Eu frequentava todo mês. Eu me lembro muito da gente, eu e você, nas reuniões caladinhas. A reunião era a Vera Medina, que participou da primeira live, maravilhosa, por sinal. Uma pessoa assim, de uma capacidade de planejamento muito bom. Aprendi muito naquele período. E era no Paço Imperial, que era pertinho lá da minha casa, né? Pertinho do Centro Cultural. E eu, né, uma vez por mês, participava dessa reunião, ficava caladinha, ficava no cantinho. Enfim, quando a Redarte começou mudou esse sistema de reunião, né, passou a ser uma reunião de rodízio, a cada vez numa instituição diferente, foi quando eu me envolvi mais mesmo com a Redarte. Uhum. E foi muito importante para a minha atuação profissional mesmo, porque como eu tinha esse acervo de arte, eu tinha que ter essa vivência com outros profissionais dessa área. Porque lá na biblioteca do CCBB, nós tínhamos, como toda biblioteca, eram muitos problemas. A gente quase não tinha tempo de estudar o acervo que a gente tinha. Até porque eu trabalhava muito na gestão da biblioteca. Eu não trabalhava no atendimento. Eu não fazia atendimento diretamente com o usuário. Nós temos, até hoje tem eu falo nós, parece que a biblioteca é minha, mas no período que eu fiquei lá, eu dizia isso, nós temos. A biblioteca tem ainda uma equipe de atendimento muito qualificada, com profissionais bibliotecários e auxiliares de biblioteca. E essa equipe que lidava com o público no dia a dia. Então, elas tinham esse conhecimento muito forte do acervo. Então, às vezes, eu tinha que fazer uma pesquisa, eu sempre solicitava a ajuda delas também, porque elas que arquivavam aqueles livros todos. Então, quando a gente arquiva, a gente tem um conhecimento do que tem na biblioteca. E como eu tinha o meu trabalho muito interno, teve um período lá que eu tinha mais de 20 estagiários para supervisionar. Então, era muito complicado. Mas você era responsável, né, naquele período que você trabalhou lá, eu me lembro muito bem. Mas eu queria saber também, Cecília, você já até contou um pouco da sua participação, né, quando que começou na rede, que foi exatamente aqui, na minha anotação aqui, foi em 2002, né, exatamente, que você começou a participar. Mas como que você tomou conhecimento da Redarte? Então, alguém te convidou? Não, porque as minhas colegas já participavam. A biblioteca já era da rede. Sim, Fonseca, né? A Fátima Fonseca, a Sônia, a Maria Helena, eram as pessoas que eu lembro que participavam da reunião da Redarte. E nesse meio tempo, aconteceu algumas reestruturações na biblioteca. Ao ponto de nesse período de 2002, eu fiquei sozinha na biblioteca. Não tinha mais funcionária do Banco do Brasil nesse período. Então, era eu que tinha que ir mesmo, não tinha outro jeito, era eu que tinha que ir. E foi aí que eu me envolvi muito mais. Mas eu sempre tive o conhecimento da rede através das minhas colegas, porque era de praxe. Era de praxe, nas nossas reuniões, elas passarem para a gente o que a rede fazia, né? Como se comportava, o que se passava nas reuniões. Então, isso era de praxe acontecer. Agora, qual foi a importância da rede no desenvolvimento do seu trabalho lá no CCBB? Sim. Então, aí a partir desse momento, o que aconteceu? Para mim foi assim importantíssimo, porque as reuniões da Redarte, além das reuniões que a gente participava uma vez por mês, nós tínhamos conhecer outros espaços. Então, essa experiência de você conhecer outras instituições, para mim, foi fantástica. Você não ficava no seu mundinho ali, porque você muitas vezes trabalha e fica no seu mundinho e acha que tudo ali é uma bolha, né? E eu trabalhava numa biblioteca muito grande, com um acervo muito grande, com um acervo muito valioso, mas era um mundinho.
E a Redarte me ajudou muito nesse sentido, porque eu tinha a noção do que era trabalhar em bibliotecas diferentes, nas bibliotecas de universidade. Era fantástico quando a gente podia ir numa universidade visitar, porque o que acontece? As universidades têm áreas dos conhecimentos todos divididos, né? Então, a gente participava de reuniões na biblioteca direcionada à arte. Isso era muito bacana. Ou na área de música. Eu me lembro de, assim, eu não vou dizer aqui citar as instituições, porque todas são muito maravilhosas. E uma coisa importantíssima para mim, que eu percebia isso, eu até lembro que a Eliane, na live dela, falou em redes de compartilhamento. E a Redarte era, para mim, e é ainda hoje, essa rede de compartilhamento. Porque nas reuniões, o que acontecia nas reuniões? Nós trocávamos tudo. Nós trocávamos os problemas, nós trocávamos as soluções dos problemas, nós trocávamos as nossas ideias. Então, às vezes, eu tinha um problema que a outra biblioteca já tinha tido e tinha solução para aquilo. Então, a reunião me ajudou muito nesse sentido, a participação das reuniões me ajudou profissionalmente, assim, eu vou dizer assim, 90% da minha vida profissional ali dentro, atuando, eu devo muito à Redarte, esse compromisso no profissionalismo dos profissionais, todas muito profissionais. E uma coisa que sim, que eu lembro muito bem, nunca percebi vaidade, nunca percebi, a tua biblioteca é melhor do que a minha, a biblioteca é isso. Tanto é que as pessoas brincavam, eu detestava esse tipo de brincadeira. Você trabalha numa biblioteca rica, eu detestava isso, porque eu achava que isso não existia, entendeu? Isso não existe isso. Eu adorava visitar as bibliotecas pequenininhas, eu tinha paixão quando a biblioteca era menorzinha, porque eu achava aquilo mais íntimo. Então, assim, me ajudou nesse sentido, Mary, foi muito importante mesmo, e volto a ressaltar, essa rede de compartilhamento que hoje se fala tanto, nós já fazíamos isso lá atrás. A internet não existia, né? Porque nem a internet não existia. Agora, claro, né? Com a sua participação vieram os eventos, né? Eu queria que você citasse, né? Não vou citar, anotei bastante coisa aqui. Porque tem vários eventos que foi realizado, né? E com a sua parceria também, a parceria do CCBB, a gente não pode esquecer, que foram os ciclos de palestra, a conversa à mesa e o grande seminário, né? Depois de 7 anos adormecido. Queria que você falasse um pouco, porque são momentos muito importantes que o CCBB ele esteve presente na sua pessoa também. Sim. Eu até anotei aqui, vocês vão me desculpar, mas eu vou ler alguma coisa, porque eu não guardei de cabeça, mas eu fiz uma retrospectiva e vi, meu Deus, como nós fizemos coisas bacanas. Então, nós começamos em 2007, nós fizemos o 2º seminário de informação em arte. E aí, olha só, gente, o fly, vocês vão ver tudo trocadinho aí, ó, mas tenta ver um pouquinho, ó. Esse seminário foi realizado em 2007, olha, quase 18 anos, hein? Quase 18 anos. E ele teve palestras sobre artes cênicas, cinema, música, biblioteca e redes de informação. Olha, foi tanto profissionalismo para fazer isso aqui, a Mary deve lembrar disso muito bem, a turma toda. Desde a preparação do seminário até a realização, quanto profissionalismo. E nós tínhamos, assim, olha aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, as logomarcas do Centro Cultural e da Redarte. Pena que está preto e branco, porque colorido fica lindo. E os patrocinadores, olha só, e tinha uma preocupação com as logomarcas. Eu acho que isso ainda tem hoje, né? Mas antigamente era... Você tem que contar também que foi uma época que ainda a Redarte não foi oficializada. Lembra disso? Já era nessa época, né? Nessa época já era. Não, foi em 2005 que nós fomos oficializados. 2005. Então, esse seminário foi em 2007. Verdade. O seminário aconteceu, e aí eu queria até confirmar com você,
porque eu não lembro. Foi cobrada uma inscrição para esse seminário. Você lembra disso? Ah, sim, foi cobrado. Porque a Redarte já era oficializada. Aquilo que a Eliane falou na outra live também, que eu achei Foi interessante. A Redarte precisa pagar contas. Ela precisa pagar as contas dela, a Redarte. E o seminário, na época, a gente pôde cobrar um valor, deve ter sido um valor... Não deve ser grande. Simbólico. Mas, por conta da Redarte já ser regularizada, já ter o CNPJ, senão ela não teria entrado aqui, ó. Entende? Isso. Como é que trabalha direito? Oh, meu Deus! E esse seminário foi um sucesso. Foi um sucesso porque ele aconteceu no teatro, aconteceu naquele Teatro 1, lá de baixo, que é um teatro grande. Então, encheu, realmente ficou bastante gente. E uma que chamou muito a nossa atenção, que eu acho que a Redarte também tem que fazer que orgulho tem que ter sobre isso, muitos estudantes de biblioteconomia e de outras áreas do conhecimento se inscreveram para o seminário. E é um papel que a Redarte sempre teve da formação do profissional bibliotecário, porque eles têm na universidade aquilo ali, não, o feijão com arroz, o café com leite. E a Redarte pôde dar o plus para esses estudantes. E hoje eu fico muito orgulhosa que muitos dos meus estagiários participavam desses eventos e hoje são pessoas, são profissionais super capacitados, trabalhando em grandes instituições. Isso me dá muito orgulho de ver que os meus estagiários, a grande maioria ficou na área da biblioteconomia. Isso é muito bacana. Mas não parou no segundo seminário, não, tá? No final do seminário, você lembra do coquetel que teve no final do seminário? Foi um coquetel maravilhoso, inesquecível de coquetel. Só quem teve presente lembra. Lembra. Então, foi numa sala chique do quarto andar, lá do CCBB. Foi muito bacana, foi muito legal. Mas não parou no seminário, não. Aí nós fizemos 3 ciclos de palestras, que foi o segundo ciclo, que aconteceu em 2008. Aí eu vou ler o tema. Trabalhando em redes de informação. Quem, como e por quê? Olha o tema, hein? Muito interessante. Esse foi o segundo ciclo. Esse foi em 2008. Aí tivemos o terceiro ciclo de palestra, que teve o tema Conservação e Tratamento de Acervo Bibliográfico, uma experiência da equipe da APAI no CCBB-RJ. Aconteceu em 2009. Foi com a equipe que trabalhava na parte de preservação, restauração e higienização do acervo. Hoje eles ainda estão lá, só que eles não estão mais pela APAI, hoje eles estão pela Andef. Mas ainda estão trabalhando lá, fazendo o mesmo serviço. E o quarto ciclo de palestra, que teve como tema Acessibilidade com Informação em Arte. Quem faz a diferença? Esse já foi em 2011, novembro de 2011. Olha a importância dos temas, até os temas, velho. Eu fiquei assim, meu Deus, como o grupo conseguia chegar nesses temas que era demanda naquele momento. Né? Não se falava muito em rede social, não se falava em internet, já se falava, mas a gente era coisa prática, né? A gente queria uma coisa prática para o profissional saber como atuar nos seus lugares de trabalho. Então, muito orgulho que a Redarte tem que ter desses ciclos de palestra. E também não pode esquecer também que 2010, né, não foi um ciclo de palestra, mas teve um debate, Carreiras Impulsionado, que move o profissional bibliotecário com o apoio do GIDJ e da PSIS. Ah! Você lembra também? Isso também foi lá no CCBB? Foi no CCBB? 2010. Foi 2010. 2010. E outra coisa que eu quero falar também, né? Esse ciclo de palestra não foi cobrado ingresso, né? Na época. Tinha um caráter social. Então, a gente pedia promoção de material de limpeza, né? Eu acho que foi isso.
e a gente doava para uma instituição, né, de caridade. Eu lembro bem disso. Lembro bem disso. Não, e, assim, esses ciclos, esse que você falou agora, até é um gancho para eu falar das outras redes. Porque nós temos a rede da GDJ, né, que é a rede da área de direito, tem a rede de medicina. Como é que é o nome da rede de medicina? Não, era uma rede, né, mais voltada para essa área da área médica, né? Mas, infelizmente, ela não vingou, né? Não está mais não está mais atuando. Mas a de jurídica vingou. A jurídica existe, né? A jurídica existe. Como era importante, né, a gente ter essa ligação com essas redes também. Olha, esse aí eu não tenho anotado aqui, tá vendo? Legal você ter lembrado. Mais um. Agora, como nós fizemos coisas em Mary? Nossa, eu estou impressionada. Era muito tempo. A Denise até comenta aqui, material de higiene pessoal e limpeza, verdade. É isso mesmo. Era um orfanato. Eu não sei se era um orfanato ou uma casa de repouso que você ajudava em Niterói. Não, a gente escolhia, né? Foi escolhido na época o Abrigo Cristo Redentor, né? Então, isso mesmo, Abrigo Cristo Redentor. Eu lembro. Nossa, foi muito bacana. Eu acho que a gente teria que voltar de novo com esse ciclo de palestra. Eu me afasto muito, né? Quer dizer, deixa eu só terminar falando sobre uma que nós fizemos também, que foi um desafio para a Redarte na época, um desafio para mim, que trabalhava lá no Centro Cultural, que nós temos lá, eles têm uma sala que é a coleção Maestro Mozart de Araújo, que é uma sala que tem partituras de música, que pertencia a esse maestro. E essa sala pertence à Fundação Banco do Brasil. E naquela ocasião, a Fundação resolveu investir no tratamento da sala. E nós conseguimos fazer um contrato da Redarte com a cooperativa que trabalhava lá com a gente. Você está lembrada disso? Lembro. Então, fizemos um contrato oficial, existia um contrato, e existia uma parte que é para a cooperativa, uma parte que é para a Redarte, uma parte para pagar o profissional que trabalhava lá na época. Eu não me lembro nem quanto tempo que durou esse contrato. O tempo passa tão rápido, a gente esquece, né? Eu não me lembro. Foi na gestão, acho que da Cláudia Aragão, se não me engano. Da Cláudia, a gestão da Cláudia. Então deve ter durado 6 meses, um ano, por aí, né? 6 meses a 8, acho que foi 6 meses com uma prorrogação de 2 meses, e eu acho que foi em 2014, se eu não me engano, foi em 2014. Eu me lembro bem disso, porque me deu muita preocupação na época, né? Mas foi um desafio grande da gente, né? Sim, no caso, você foi, né, membro, além de membro, você foi conselheira fiscal, segunda secretária, né? Você atuou. Eu não queria ser nada, né, Mary? Eu nunca queria ter posto. Eu sempre dizia, eu quero apoiar, mas eu não queria ser uma... Você já era uma grande presidente, então eu queria só ajudar. Mas é importante, foi muito importante para mim esse período que eu até participei, né? Bem importante. Eu li aqui que a Denise colocou que o CCBB tem que voltar com esse tipo, mas eu acho que tem que voltar mesmo. Apesar de eu não estar trabalhando lá, tem que ser meio puxado, né? A Redarte tem que estar mais presente mesmo lá no CCBB, porque é uma instituição de porte, né? E aí, assim, um pouquinho, quer dizer, eu me afastei bastante, porque eu me aposentei. Agora vou falar um pouquinho de mim, assim, bem rapidamente, assim, do que eu faço hoje, pode ser? Um pouquinho? Claro. Porque a gente leva a Redarte a todos os lugares que a gente vai, né? A gente comunica a Redarte para as pessoas. Tem gente que não sabe o que é o quê? Redarte. Aí a gente fala, é uma rede de biblioteca. E aí eu me aposentei em 2015, me aposentei assim precocemente, não, porque eu já tinha 35 anos de Banco do Brasil na época. Mas foi Banco do Brasil fez aquela que a gente chama de
incentivou, né, as demissões na época, e eu não ia sair naquele período, eu ia ficar mais uns 2 anos. Mas eu acho que eu saí no período certo, para mim, para a empresa, foi assim, saí no momento certo naquela época. E dali para lá eu comecei a ser vovó e acabei ficando exercendo a minha profissão de vovó. E já de uns anos para cá, depois eu trabalhei ainda na Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil, ali na Araújo, Porto Alegre. Eu desmontei uma biblioteca e montei uma sala de leitura. Fiquei lá uns 6 meses, até mais. Depois fui ser voluntária. Aí, hoje eu sou só voluntária. Trabalho com voluntariado em 2 igrejas, em 2 bibliotecas de igreja. Uma delas eu montei a biblioteca, né, a sala de leitura, que a gente chama, que é a biblioteca da Igreja Santos Anjos, que fica no Leblon. É uma gracinha, a biblioteca é muito linda. E na Igreja Nossa Senhora da Paz também eu trabalho na biblioteca desde 2017, que eu trabalho lá, né? Teve a pandemia, no período da pandemia eu fiz uns vídeos para as crianças. E assim, eu não consigo parar, eu tenho que estar agindo aí dentro da minha profissão. Mas a realidade é uma profissão. E outro, então, hoje não puxando aí, mas está com um presidente que eu amo, que é o Carlos, que é um fofo. Beijo pro Carlos. Nos recebeu tão bem naquele dia, muito lindo, que eu vou lá visitar o tempo lá, eu tenho que ir lá com calma. Mas então, finalizando, Cecília, essa conversa que está tão boa, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas novas gerações de bibliotecários que estão chegando agora, que falar assim, trabalhar em rede, o que é isso, trabalhar numa biblioteca. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa nova geração de bibliotecários tão conectados. Olha, eu até escrevi, mas eu até lembrei o que eu escrevi sobre essa questão dos profissionais novos, que eu não tenho tido nem muito contato com esses profissionais que estão se formando. Eu não sei em que pé que está a formação deles, né? Espero que esteja bem. Eles têm a faca e o queijo na mão, que nós não tínhamos na época. Né? Essas redes... Eu me lembro que eu fui num congresso que não se falava em internet. Para a biblioteca era um monstro falar disso. As bibliotecas, assim, foi no Maranhão que eu fui nesse congresso. Em 94 eu participei desse congresso, tá? Em 94. Olha só. E era assim, já se pensava alguma coisa, mas tudo muito tímido, muito tímido. As bibliotecas tinham muito medo disso. No próprio Centro Cultural, Mary, eu fiquei muito tempo sem Facebook, porque era tudo bloqueado para a gente. A gente não podia usar o Facebook. O Facebook era usado só para o pessoal do marketing. Eu, como bibliotecária, não tinha autonomia de ter o Facebook da biblioteca. Não existia isso. Isso já em 2000 e pouco. Então, o que eu digo para esses novos profissionais? Vocês têm a faca e o queijo na mão. As redes sociais, elas estão aí para o bem e para o mal. Então, a biblioteca tem que usar para o bem, porque não podemos mais viver sem isso. Isso já fez parte dessa geração. Então, eu acho que esses profissionais novos têm que se preocupar, sim, com a formação, com o conteúdo, mas tem que propagar esse conteúdo, tem que atingir, né? E sempre aquela questão, como é que a biblioteca vai atrair público? O que a biblioteca pode fazer para atrair? Quem gosta de biblioteca, gosta de biblioteca. Quem gosta de livro físico, gosta de livro físico. Então, a gente não tem mais esse papo, vai acabar. Não acaba, não vai acabar. Não vai acabar, como o rádio não acabou. Então, tem que ter incentivos, né, de alguns produtos, de eventos dentro da biblioteca. Isso é muito importante, os eventos dentro da biblioteca. Acho que esse é assim, o conselho que eu dou para os novos profissionais. E é muito bom trabalhar com eles, com os estagiários, eu adorava, porque eles me traziam as novidades. Né? As novidades vêm deles, porque a gente fica ali trabalhando, se eles não trazem a novidade para a gente, às vezes também a gente não sabe, né? Então é muito legal tratar bem os estagiários. Bom, então com essa mensagem final, a gente finaliza
mais uma live, né, comemorativa dos 30 anos da Renata. E semana que vem teremos mais uma também, terça-feira, às 19 horas, aqui no Instagram, tá, gente? Não Ok. perca, porque vai ser divulgado agora nessa sexta-feira, tá? Uma Tá boa bom. noite, obrigada, Cecília, tá? Obrigada a você, também. Mary. Ó, um beijo grande, tá? Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau.